Bom, após o alimento passar pela cavidade oral, ele vai descer pela cavidade torácica pelo esôfago. A língua empurra para o bolo alimentar para a orofaringe, da orofaringe ele passa para o esôfago e do esôfago ele vai transitar então cruzando toda a cavidade torácica pelo espaço do mediastino, pelo espaço mediastinal. O esôfago ele fica por trás das estruturas mais anteriores do mediastino, então ele fica localizado no chamado mediastino posterior. Ele tem um tamanho que varia em torno de mais ou menos de 25 a 30 centímetros e está dividido em três partes. Nós temos o chamado esôfago cervical, que é essa região, a primeira parte do esôfago, que fica ainda na base do pescoço, por trás da laringe. A parte torácica do esôfago, que é a sua maior extensão, que atravessa a cavidade torácica, e uma pequena porção que, após atravessar o diafragma, através de uma abertura chamada de ato diafragmático ou hiato esofágico, ele se projeta à esquerda na cavidade abdominal com um trajeto mais ou menos 1,5 centímetro, de 1 a 1,5 centímetro. É a parte abdominal do esôfago. Então são três partes: a parte cervical, a parte torácica e a parte abdominal, sendo a maior das três, a mais extensa, exatamente a parte torácica. Ele tem mais ou menos a espessura de um dedo polegar, mas as suas paredes geralmente elas ficam fechadas, ocluídas, apenas se abrindo durante a passagem do bolo alimentar. Não há produção de sucos digestivos no esôfago. Na verdade, à medida que o bolo alimentar vai passando pela sua cavidade, a saliva que foi produzida na cavidade oral ela continua fazendo a sua função de metabolismo enzimático, de quebra metabólica das partículas alimentares. Ele tem duas camadas de musculatura lisa, uma camada de sentido longitudinal e uma camada de sentido transversal. E essas fibras musculares lisas é que fazem a condução do bolo alimentar ao nível do esôfago, no interior do esôfago, independente da posição que você esteja. Esse fluxo é mantido constante no interior do esôfago, na cavidade do esôfago, devido então à contração dessas fibras musculares que produzem movimentos que nós chamamos de movimentos peristálticos, que são esses movimentos de abertura e fechamento sistemático e constante que conduz o bolo alimentar no seu interior. Pelo fato do esôfago ser a estrutura mais posterior do mediastino, isso faz com que as estruturas que passam na frente dele determinem impressões ou áreas de estreitamento na sua cavidade. Essas áreas são chamadas de áreas de estenose esofágica. E são 4 áreas principais de estenose esofágica. Nós temos a estenose cricóidea, a estenose brônquica, a estenose aórtica e a estenose diafragmática. No ponto em que ele passa por trás da cartilagem cricoide da laringe, ele sofre a primeira estenose, que é chamada de estenose cricóidea. Depois, quando ele passa por trás do brônquio esquerdo, ele sofre uma outra estenose, a estenose brônquica. Um pouco mais abaixo, quando ele passa por trás do arco aórtico, ele sofre a terceira estenose, que é a estenose aórtica. E mais abaixo um pouquinho, exatamente um pouco mais abaixo, no ponto em que ele atravessa o diafragma, ele sofre também um estreitamento, que é chamado então de estenose diafragmática.
O esôfago, então, ele se projeta na cavidade abdominal, sofre um deslocamento para a esquerda e vai se abrir dentro do estômago. O estômago é uma estrutura mais dilatada, que apresenta uma cavidade ampla e que fica deslocado mais à esquerda na parte superior, chamado de andar superior da cavidade abdominal. Ele tem esse aspecto mais ou menos como se fosse uma letra J invertida. Tem essa porção mais dilatada superior, que é chamado de fundo do estômago. Essa região mais alongada, que é chamada de corpo do estômago. E essa porção dilatada mais inferior, que é chamado de antro pilórico, ou simplesmente antro gástrico. Apresenta duas curvaturas, uma curvatura menor à direita e uma curvatura maior à esquerda. E duas paredes, uma parede anterior e uma parede posterior. Essas paredes, assim como as paredes do esôfago, elas costumam ficar fechadas, coladas, e à medida que o alimento então vai preenchendo o seu espaço, a sua cavidade, elas vão se descolando, elas vão se dilatando. Ele apresenta também duas aberturas, uma abertura de entrada, que é chamada de cárdia, que é a comunicação do esôfago com o estômago, e uma comunicação de saída, uma abertura de saída, que é chamado de piloro, que vai então se comunicar com a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. No interior do estômago, o alimento vai sofrer um período de repouso, entrando em contato com substâncias digestivas, entre elas o suco gástrico, que é produzido por glândulas na própria mucosa interna do estômago, e pelo ácido clorídrico, que também é produzido por células dessa mucosa. O alimento passa então em torno de 1 hora, mais ou menos, em repouso, sofrendo a ação desses sucos digestivos, do suco gástrico e do ácido clorídrico. E depois então é eliminado para o duodeno. A região do fundo do estômago geralmente ela não é preenchida por nenhuma substância. Ela é ocupada por uma bolha de gás. Esses gases eles se formam a partir da fermentação dos alimentos que estão sendo digeridos no seu interior e se acumulam então aqui nessa região que é chamado de fundo do estômago, que é essa região que fica acima da área de implantação do esôfago. Então, geralmente, quando se faz uma radiografia do estômago, é normal que observe uma mancha escura nessa região, que corresponde exatamente à chamada bolha gasosa gástrica, ou bolha gasosa do estômago, que é uma bolha de gás que fica acumulada nessa região. Depois que o alimento é digerido pelo estômago, ele passa então para o duodeno. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado, ele é dividido em duas porções, duodeno e jejuno íleo. Antigamente eram considerados 3, duodeno, jejuno e íleo, mas a nomenclatura mais moderna, a partir dos estudos anatômicos e fisiológicos foram feitos, na verdade se uniu o jejuno íleo numa estrutura só. E então nós temos o duodeno e o jejuno íleo. O duodeno ele recebe esse nome porque ele tem o tamanho de mais ou menos 12 dedos ou 12 polegadas. Ele tem um formato semicircular, que fica então mais à direita do estômago. É dividido em 4 porções. E na segunda porção, que é essa porção mais alongada, que é chamada de porção descendente do duodeno, nós temos dois orifícios, duas aberturas chamadas de papilos duodenais. Papilo duodenal superior e papilo duodenal inferior, onde se abrem os ductos excretores do pâncreas e do fígado. O pâncreas junto com o fígado e as glândulas salivares, eles formam um conjunto de órgãos que nós chamamos de glândulas anexas do tubo digestório, porque elas ficam por fora do tubo digestório, mas tem canais que se abrem dentro das suas cavidades. E esses canais servem exatamente para a eliminação ou para a secreção das substâncias digestivas, dos sucos digestivos que eles produzem. As glândulas salivares se abrem para dentro da cavidade oral, como a gente viu,
e o pâncreas junto com o fígado se abrem na segunda porção do duodeno. O pâncreas secreta aí o suco pancreático, que vai fazer a metabolização principalmente de proteínas e carboidratos, e o fígado ele produz a bile, que é uma substância responsável principalmente pela emulsificação ou diluição das gorduras. Então, as gorduras, os triglicerídeos e ácidos graxos que compõem as gorduras, eles são diluídos, eles são dissolvidos, ou como a nomenclatura química determina, eles são emulsificados pela ação dessa substância que é produzida pelo fígado, chamado de bile, e que é jogada no duodeno também nessa região da sua segunda porção.